E aí, pessoal, tô aqui gravando meu segundo vídeo depois de alguns meses que eu gravei o primeiro. Tô fazendo isso principalmente por causa do feedback tão legal que eu recebi de vocês no primeiro. Eu tive 2.000 visualizações no vídeo, isso não é nada grandioso comparado na internet de hoje, mas eu fiquei muito feliz com essa resposta, com os comentários que vocês colocaram perguntando se o canal ia continuar, se eu gravaria mais vídeos, e até falando que gostaram muito daquele primeiro vídeo. Então isso acho que foi um combustível para eu estar gravando esse vídeo e também para fazer uma certa promessa de que eu vou continuar gravando novos. O tema que eu queria falar hoje aqui é sobre viajar sozinho. Viajar sozinho é uma situação que muitas pessoas se deparam e se questionam se vale a pena, se elas conseguiriam, se elas têm coragem para fazer uma viagem sem acompanhante. A minha primeira experiência em viajar sozinho foi alguns meses atrás, quando eu fui para a Europa. Então não foi uma viagem simples, uma viagem para um outro continente, eu morando no Brasil, e que eu tive que encarar tudo em vários idiomas, porque eu fui para vários países que eu não sabia falar bem, alguns eu não sabia nada e outros eu não dominava legal, como por exemplo o inglês que eu usei, e eu não tinha como voltar atrás. Eu estava muito longe de casa, então se eu não gostasse, não me adaptasse a qualquer outra coisa, não seria tão simples eu voltar atrás ou falar não quero mais isso. Então essa foi a primeira experiência minha e eu posso dizer que foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Acho que em conjunto com essa viagem ser um sonho de infância, então foi até isso que me impulsionou a eu querer viajar sozinho. E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração ou questionar é por que você quer viajar sozinho. Não foi uma escolha, uma coisa que eu sempre quis, mas foi a única maneira que eu encontrei de realizar o sonho que eu tinha. Eu várias vezes tinha tentado já viajar com os meus amigos, ou combinar essa viagem, esse tour, um circuito pela Europa, mas foi frustrado, não por causa minha, porque eu já me planejava há algum tempo, já tinha um certo dinheiro guardado, porque essa é uma viagem que eu sempre quis fazer, mas de um momento ou em outro momento eles acabavam pulando fora. Até eu lembro que eu tinha uma amiga em São Paulo, que ela combinou com outro amigo dela, a gente ia em três pessoas para a Europa, e acabou de não dar certo. Eu até ajudei ela a encontrar emprego, porque na época ela estava sem, para ela poder guardar uma grana para isso, pra gente conseguir viajar, e no fim das contas foi esfriando e não rolou a viagem. Aconteceu algo parecido um pouco antes de eu tomar essa decisão de viajar sozinho, e aí foi quando eu falei, não, agora eu vou viajar, seja o que for ou como for, eu vou ir para realizar esse sonho que eu tenho de conhecer a Europa. E foi quando eu fui. Eu comprei a passagem em janeiro, e a passagem era para meio do ano, era para junho, se eu não me engano. Era junho. E quando eu cheguei, contei isso para os meus pais. No momento, como era uma coisa que estava distante ainda, eles não levaram muito a sério e tal, não ficaram tão assustados assim. Mas conforme o tempo foi passando, eu percebi que eles começaram a ficar meio pensativos. Todo o tempo falavam comigo se era isso mesmo que eu queria fazer, pra eu pensar bem que eu estava fazendo uma loucura. Então é uma coisa que as pessoas à sua volta não vão concordar muito, porque não é algo tão comum você viajar sozinho. Hoje já está muito mais, mas principalmente as pessoas mais velhas vão achar isso mais estranho. Então eu vou falar agora sobre alguns sinais, além disso que eu já dei uma introdução, de que está na hora de você viajar sozinho, o que é um momento legal para você viajar sozinho. Então o primeiro é quando você não tem companhia para viajar. E isso foi, como eu disse, aconteceu no meu caso. Eu tentava várias vezes encontrar amigos para ir, mas não dava certo. E a gente tem que levar isso em consideração, que é algo comum. Por quê? Porque o teu amigo tem um trabalho diferente do seu, ele pega férias em outra época, ele tem talvez outras prioridades para gastar o dinheiro dele, talvez ele não tenha o dinheiro necessário para aquele momento. Então muitas coisas podem não casar, não dar certo de você viajar com um amigo ou com um grupo de amigos na mesma época. Um segundo ponto que você pode analisar é que quando você tem uma companhia ou certas companhias para ir, tem os seus amigos, colegas ou familiares que querem ir com você na viagem, mas eles não são os melhores companheiros, os melhores amigos. Por quê? Porque nós temos que admitir que as pessoas têm hábitos diferentes. As pessoas têm gostos diferentes. Talvez você queira ir para a Europa para apreciar, de repente, a cultura, a arte, que é algo mais forte, a história,
na Europa e o seu amigo não gosta muito disso, não gosta de museu, não gosta de cultura e prefere ir para o Caribe. E você está convencendo ele para ir para um lugar que você quer porque você quer alguma companhia. Então isso pode acabar não dando muito certo. Talvez se seu amigo tiver uns hábitos, por exemplo, de dormir muito e você quer acordar super cedo para aproveitar ao máximo as atrações que tem na cidade, você pode encontrar alguns conflitos. Então tem várias coisas que você pode levar em consideração sobre quem escolher para uma viagem. Não pense apenas em encontrar alguém. Pense em encontrar uma pessoa que vá fazer sua viagem valer a pena. Um terceiro ponto é quando você se sente muito dependente de outras pessoas. Uma viagem sozinho é uma coisa que te ajuda muito a criar uma certa independência. Ou você criar principalmente uma autoconfiança. Eu tinha um certo receio em muitas coisas que eu fazia. Sempre tinha aquela falta de confiança, será que eu consigo, será que eu posso? E quando eu fiz uma viagem dessa, por exemplo, quando eu cheguei em Londres, foi a primeira cidade, a segunda cidade que eu visitei na Europa, eu vi que eu tinha esquecido o meu cartão de memória. O que eu fiz naquele momento? Eu estava lá para tirar foto, eu tinha uma câmera semi-profissional que eu queria usar, e eu não estava com cartão de memória. E eu não sabia falar o idioma das pessoas, não sabia onde vendia cartões de memória naquele local. E eu simplesmente comecei a soltar o inglês que eu sabia, comecei a perguntar para todo mundo que encontrava, onde eu procurei podia encontrar o local, quando eu encontrei dava caro, enfim. Eu posso até contar essa história num outro vídeo, mas foi uma coisa que quando eu simplesmente parei, estava com o cartão na mão e com a câmera para começar minha viagem, depois de 2 horas que eu tinha chegado no destino, eu falei, caramba, eu posso fazer muita coisa. Então aquilo me deu uma autoconfiança muito grande, eu ver que eu fiz uma coisa, eu encarei uma situação de uma maneira que talvez pensando eu acharia que eu não faria. Então foi uma coisa que me ajudou a criar muita confiança, autoconfiança, né? A viajar sozinho. Um ponto que eu gostei demais de viajar sozinho é você poder refletir. Uma coisa que eu fiz muito nessa viagem. Por exemplo, eu fiquei no bairro onde fica o Moulin Rouge, onde fica aquela igreja, aquela paróquia conhecida que acho que é Montmartre, não sei como fala em francês, mas você deve conhecer. E lá no topo tem alguns artistas que se apresentam, né, na altura lá da igreja. E tinha um cara que tocava harpa. E simplesmente eu viajava quando eu ouvia aquele cara. Acho que eu subi umas 2 ou 3 vezes em dias diferentes pra ouvir aquele cara. Algumas músicas meio antigas de filmes ou músicas da minha infância. E simplesmente era um momento que me fazia viajar e refletir, pensar em mil e uma coisas. Um outro momento que eu tive também, quando eu estava em Londres, e eu li um texto, não lembro o nome do autor agora, mas era um texto bem legal que falava sobre família, né? Falava sobre o pai. E quando eu li aquilo, eu comecei a pensar em tanta coisa, e aquilo me fez refletir, talvez o momento que eu estava, talvez uma certa pressão emocional por nunca ter viajado sozinho, que eu fiquei acho que uns 5 minutos chorando depois de ler aquele texto. Então, foram momentos que eu tive a oportunidade de ter por estar viajando sozinho. E eu acho que um outro ponto muito legal são as experiências que você tem. Por exemplo, eu nessa viagem, tanto na ida como na volta, são 10 horas de viagem, indo do Brasil, onde eu desci o primeiro destino, que foi na Espanha. Então, eu sentei do lado de uma pessoa que também estava sozinha, e eu pensei, eu não vou ficar 10 horas de uma viagem do lado de um desconhecido que eu não sei nem o nome dessa pessoa. Então, acho que não dava nem 10 minutos de que a gente entrava no avião, o avião não tinha nem decolado, e eu já perguntava o nome, já começava a conversar, bater papo pra entender ou ver quem estava do meu lado, quem que eu ia passar todo aquele tempo. E a gente acabava criando amizade na ilha mesmo. Eu conheci um moleque super gente boa, falava acho que os 3 idiomas, e a gente veio jogando, conversando, discutindo sobre os filmes que tinham lá pra assistir na poltrona. E na volta a mesma coisa. E eu vi, por exemplo, um grupo de amigos que estavam naquelas fileiras do meio do avião, eram acho que 5 ou 4 amigos, e eu sentia em alguns momentos vontade de estar naquela situação, de estar com os meus amigos curtindo, dando risada igual eles estavam. Só que eles também não tiveram a oportunidade de conhecer outras pessoas como eu tive, tenho quase certeza, porque quando você está com seus amigos, você está fechado naquele grupo. Você não está muito ligando para o que está acontecendo à sua volta. Quando você está sozinho, você meio que precisa do que está à sua volta. Se você não for muito tímido, igual eu, não tenho tanto receio ou medo de iniciar uma conversa ou de perguntar. Você vai conhecer muita gente, vai conhecer muita coisa que você não conheceria se você estivesse fechado com um grupinho de amigos, ou talvez com
uma excursão, algo do tipo. Então, uma coisa muito legal que eu gostei dessa viagem foi as experiências que você, ou foram as experiências que você cria por estar viajando sozinho, as pessoas que você acaba conhecendo. E a lição maior que eu tirei dessa viagem é que você não tem que deixar que outros interfiram na realização de um sonho seu. E é o que estava acontecendo comigo. A situação de outras pessoas, que era uma coisa que eu tinha que aceitar, que era algo normal, estava interferindo na realização de um sonho, que era eu viajar para a Europa. Então eu não deixei que isso continuasse me impedindo por escolher viajar sozinho. Então, se você tem essa vontade, realize, vá, pesquise muito o que você quer conhecer, aonde você quer ir, faça bons preparativos. E se você tem alguma dúvida que você quer saber de mim e eu possa ajudar, comenta aqui embaixo que eu vou ter o prazer de responder. Provavelmente vão ter outras situações, outros vídeos que eu vou falar mais sobre essa experiência de ter viajado sozinho. É isso aí, deixa um like se você gostou, se inscreve e é isso, valeu!